Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube da Get Power Educação. Agora mudou o nome, né? Achou que eu ia errar. Hoje vou falar sobre um vídeo muito interessante que gera muita dúvida em muitas empresas de energia solar e muitos clientes também. Um problema que é recorrente e acontece em alguns momentos nos inversores fotovoltaicos. Com o passar da vida útil deles, ele pode acontecer com mais frequência. Eu estou falando do problema de sobretensão CA que existe na saída dos inversores fotovoltaicos. Hoje vou falar sobre isso, os 3 principais motivos que geram a sobretensão CA dos inversores fotovoltaicos. Solta a vinheta da Get Power Educação que hoje tem vídeo bom para vocês. Primeiramente, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, deixe seu comentário e compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais para difundir conhecimento com todo mundo. Vou falar de um tema hoje, que é um tema que é muito abordado em muitas rodas de conversa, muitos grupos de WhatsApp que eu tenho aí com várias empresas de energia solar, pessoas que têm problemas com inversores com sobretensão CA. Inclusive aqui na empresa a gente tem também frequentemente isso acontecendo, né? Principalmente em sistemas mais antigos, os conectores, né, os componentes do sistema acabam se degradando. Isso pode ser que aconteça com o passar do tempo. O problema de sobretensão CA nos inversores fotovoltaicos, ele acontece por 3 principais motivos. O primeiro motivo, galera, são grandes distâncias de circuitos. Esse problema ele já é um pouco mais incomum de acontecer, tá? Normalmente ele acontece quando existe um mau dimensionamento, né, do sistema fotovoltaico que não foi pensado, né, na distância do circuito, né? Então, quando você sabe que você vai ter grandes circuitos, né, com grandes distâncias, né, de um sistema fotovoltaico, você já tem que calcular a queda de tensão que vai existir nesse circuito. Você calculando essa queda de tensão, você já vai dimensionar o cabo de forma correta e aí você não vai ter esse problema de sobretensão CA por conta da distância. Então, o problema de distância ele tem que ser analisado. Por exemplo, eu tenho um sistema fotovoltaico e ele está a 200 metros de distância da minha conexão CA. Muito provavelmente eu vou ter um problema aí. A gente tem um problema de queda de tensão evidente já por conta da grande distância, né? 200 metros já é um circuito bem longo, tá? Para o sistema de geração de energia solar fotovoltaica. E aí, nesse caso, a gente já vai ter que compensar essa distância com o aumento da seção do cabo, né? Então eu vou mudar meu cabo, sei lá, de 50 milímetros para 95, eu tô chutando aqui, tá, pessoal? Tem que fazer o cálculo de queda de tensão, mas você vai ter que aumentar a seção do cabo por conta da queda de tensão que vai existir. Então você tem que compensar essa queda de tensão de alguma forma. Isso a gente já faz nos nossos projetos. Então essa falha de sobretensão por conta de distância não é comum de acontecer por conta de ser um erro de mau projeto, né? Então você tem que projetar de forma correta para que não aconteça esse problema. Esse problema é uma falha de engenharia. Não é um problema de conexão, não é um problema de um dispositivo que deu problema, é um problema realmente de mau dimensionamento, tá? E aí você vai identificar a sobretensão CA pelo monitoramento do sistema, né? Enfim, pelo local, você vai ver na tela do inversor, e aí você vai ter que começar a identificar esse problema, né? Então, o primeiro motivo que você pode filtrar, né, é a distância do circuito, né, se ele for mal dimensionado. O segundo grande motivo de causa de sobretensão CA, tá, pessoal, é a má conexão CA, que eu já antecipei aqui, né? A má conexão CA, quando você tem um conector mal apertado ou um disjuntor com um borne mal apertado, você vai gerar ali um ponto, né, na conexão CA com uma falha, né, com um problema. Você vai gerar uma impedância alta ali e isso vai ser compensado com a elevação de tensão do circuito do inversor. Então o inversor ele vai injetar uma tensão um pouco mais alta na saída dele para poder compensar esse problema. E aí quando você faz isso, você começa a gerar uma falha no inversor, né, que é essa falha de sobretensão CA, que é a mesma coisa que ele faz, né, para compensar também a grande distância, né, que você vai ter uma impedância grande e ele vai compensar com essa saída, né, de tensão CA mais alta. E aí quando isso acontece, gera uma falha no inversor. E essa falha é a de sobretensão CA, né? Então, quando você tem uma má conexão, isso vai acontecer também. Essa má conexão, você tem que identificar ela. De repente você faz uma inspeção visual, uma inspeção termográfica, você vai ter que fazer reapertos, né? Você vai ter que identificar essa falha. Às vezes é achar uma agulha num palheiro, tá? Tem que conhecer bem a instalação para você achar o ponto certo de onde está tendo essa falha. Você vai ver qual é a fase que está tendo esse problema, né? Normalmente vai aparecer uma fase só com um problema, ou duas, né? E aí você já vai meio que entender que isso é um problema talvez de conexão. E aí você vai começar a fazer essa varredura, né, na instalação e entender onde está o problema. Acontece que a má conexão, às vezes ela pode gerar até um dano, né, no equipamento. Às vezes o disjuntor pode danificar e você tem que substituir esse equipamento também, substituir o conector, né, substituir um cabo às vezes também. Isso pode acontecer com o passar do tempo, né? A manutenção do sistema fotovoltaico ela é importante por isso também, né? Não é só lavar a placa, igual muita gente fala por aí. Você tem que fazer os reapertos, você tem que fazer checagem do circuito CA. E um dos pontos que você deve fazer é os reapertos, né? Esses reapertos eles garantem, né, que essas falhas de conexão CA sejam mitigadas, né, que elas não existam com o passar do tempo. Às vezes um equipamento de má qualidade, um disjuntor de uma marca ruim, uma marca que não está preparada para o sistema fotovoltaico, ela pode também gerar um problema. Isso pode acontecer, a gente já teve
casos que a gente teve que trocar alguns disjuntores porque eles não estavam se comportando bem com o disjuntor, com o sistema fotovoltaico, apesar deles serem dimensionados de forma correta, deles estarem especificados corretos, mas a marca acabou não atendendo da forma que a gente imaginava. Isso pode acontecer também. Esse é o segundo principal motivo de causas de sobretensão CA. E o terceiro motivo, pessoal, que acontece também com frequência, mais do que a gente gostaria, né? Que é um erro de fornecimento da distribuidora de energia. O que pode acontecer? Vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu com a gente. A gente faz o projeto fotovoltaico, homologa esse projeto fotovoltaico na concessionária, a concessionária dá o parecer de acesso, ou seja, ela libera a minha conexão com a rede dela, e aí na hora que eu faço o projeto, na hora que eu vou executar o projeto, eu executo, faço uma conexão, e aí com o passar do tempo meu sistema começa a apresentar a falha de sobretensão CA, porque às vezes o fornecimento da concessionária não está preparado para receber uma geração fotovoltaica. Isso vai acontecer por quê? Às vezes o condutor que a concessionária chegou no meu padrão de entrada, ele está com uma distância muito longa até chegar no transformador, né? Até você elevar a tensão e ter essa mitigação da queda de tensão. E aí, com esse circuito muito longo, a tensão chega precária já na minha unidade consumidora e aí eu tenho esse problema acontecendo. E aí até você provar isso para a concessionária e para o cliente é um perrenguezinho, tá, pessoal? A gente já passou por isso. É complicado, mas quando a gente consegue mostrar para o cliente e para a concessionária que a gente estava certo, dá um prazer até, né? Porque você mostra que a engenharia funciona. O que a gente faz? Qual que é o procedimento correto? Você vai entrar com um pedido de medição gráfica na concessionária, onde a concessionária vai realizar inicialmente uma medição instantânea no local. Na medição instantânea, ela vai verificar se existe precariedade ou não no fornecimento de energia. O ideal é que essa medição seja quando o sistema está tentando operar, para eles identificarem essa falha, porque se o sistema estiver desligado, muitas vezes o fornecimento vai funcionar normalmente, porque ele não tem uma carga muito alta ali, ele vai ter o chuveirinho, o ar-condicionado dele ligado, e isso não vai gerar esse problema. Mas às vezes com o inversor fotovoltaico, gerando uma potência alta ali constantemente, né? No momento, por exemplo, de pico de geração, você vai... Então, essa medição instantânea ela vai acontecer. Sendo procedente, eles vão instalar um medidorzinho lá no poste, né, e vai deixar esse medidor durante um tempo, durante 7 dias, fazendo essa medição gráfica. Eles vão retirar o equipamento, vão fazer uma análise energética e vão enviar um comunicado ao cliente explicando se existe mesmo um problema de fornecimento ou não. Sendo identificado esse problema, comprovado esse problema, eles vão ter que fazer uma reforma na rede, um reforço na rede, fazer a substituição do conector, do cabo, fazer uma substituição às vezes de um transformador, que já aconteceu com a gente também. O transformador não está suportando o sistema fotovoltaico, apesar de a concessionária ter homologado o sistema, o que é um absurdo, mas pode acontecer. E aí, esses problemas acabam acontecendo também. E é dessa forma que a gente deve tentar resolver o mais rápido possível. Existem os prazos da concessionária que ela tem que cumprir, né, conforme a resolução da ANEEL, mas a gente tem que correr atrás também para ajudar o cliente nessa daí, porque muitas vezes ele não vai conseguir identificar isso. E é um problema, como eu disse, né? Vou dar um bônus aqui para vocês no final do vídeo. E é um problema que é difícil de você conseguir identificar rápido no monitoramento. Às vezes você vai olhar o sistema, ele está gerando normal, mas ele tem quedas repentinas, né, no sistema fotovoltaico. E aí para você pegar isso, você tem que entrar mesmo no gráfico diário e ficar olhando o gráfico diário do cliente para identificar que está tendo esse problema. Ou você vai no histórico de falhas, né, que é um ponto até mais rápido de identificar. Entrou no histórico de falhas, viu que está tendo uma sobretensão CA constante todos os dias, em momentos específicos, né? Todo santo dia está dando problema de sobretensão CA, aí você já pode começar a pincelar um desses 3 principais motivos. É claro que existem outros motivos também, mas eu não tenho como falar todos aqui para vocês, porque senão meu tempo vai acabar. Mas esses são os 3 principais motivos, guardem isso debaixo do braço, levem para a vida, que é uma informação muito importante. Para quem gostou, deixa o like aqui no final do vídeo, sempre comente aqui no final também, mostrando se vocês gostaram do conteúdo, se vocês querem que a gente traga alguma coisa nova para vocês na próxima semana. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.